Além de estão sendo gravados. Então, boa noite, Brasil, todos aqui ao vivo. O... Além de companheiro aí dos gloriosos plantões do Pirajussara, doutor Favoretti, eu sou endócrino pela Santa Casa, pela Sociedade Brasileira de Endócrino, e eu sou chefe do ambulatório de obesidade do servidor estadual, e eu sou pós-graduando e fico como assistente na Santa Casa de São Paulo também no ambulatório de obesidade. Então, agradecer o convite, deixa eu ver aqui para projetar. Eu já deixei Vocês- habilitado aqui. Acho, acho que já projetou, Thiago. Legal. Tá aqui já. Deixa eu ver, quando eu projetar aqui, será que ele vai. Vocês estão vendo já aumentado aqui, né? Beleza. Gente, então é o seguinte: é, a pergunta do Dr. Thomas aí foi qual é o limite da atuação do ginecologista na obesidade? Essa história do limite me lembra uma história engraçada que eu conto recorrentemente. Eu estava como R1 da clínica, eu e o glorioso doutor Guilherme, meu companheiro de trio, e os dois estavam lá ao lado de um leito de uma senhora que tinha tido uma meningite e não abria o olho, não respondia estímulo. Aí eu e ele estávamos gloriosamente tentando pensar como passar um intracate naquela senhora. A senhora abriu o olho, falou, não sabe, não faz. Fechou o olho e nunca mais se comunicou. Ela teve um lampejo para se defender de dois R1s perto do leito. E eu acho que essa é uma boa lembrança do que é o limite do que a gente pode fazer, né? Então, se a gente não sabe, é melhor não fazer. Esse foi o ensinamento que ficou do começo do R1 para a vida. Agora, para saber o que não fazer, a gente tem que saber mais ou menos onde a gente está pisando. Então, o que eu trouxe para vocês? Para a gente entender o que é obesidade, que eu acho que na faculdade muitas vezes a gente não tem um foco muito nisso. Quais são os tratamentos que estão por aí? E ajudar o gineco a identificar o momento de que ele pode pegar esse viés aí da doença de obesidade para tratar e poder beneficiar esse paciente, tá? Então, aqui os objetivos da aula, né? Então, conceituar a obesidade, entender que não é peso, né? Observar quando que a gente pode fazer prevenção primária e quando prevenir as complicações, estabelecer a base do tratamento de MEV medicamentoso e umas dicas práticas para o ginecologista. Então, a obesidade, as causas estão aqui nesse quadrado. Dá para botar uns 3 slides só de quadrado de causa, porque na verdade ninguém domina totalmente a causa, tá? O fato é que por uma dessas razões várias que existem aqui em cima, a gente chega no momento de perturbação do equilíbrio entre ingesta e gasto energético, que na reunião de família de final de ano todo mundo vai falar, é só fechar a boca e fazer exercício, você vai emagrecer. Só que esse excesso de gordura, ele leva a um processo inflamatório e sobrecarga mecânica que desencadeiam comorbidades. Essas comorbidades retroalimentam positivamente essa história, dificultando o equilíbrio entre ingesta e gasto energético. Aí você acumula mais gordura, aí você inflama mais, tem mais sobrecarga mecânica, mais comorbidade, e isso aqui vira um circuito de retroalimentação positiva que é muito difícil da gente conseguir sair. E, então, essa obesidade ou essa doença derivada aí do excesso de gordura, ela é um monstro de algumas pernas aí. Tem uma perna mecânica, aqui que você tem ó, a questão do aumento de gordura intraabdominal, com refluxo, esôfago de Barre, aumento de sobrecarga, aumento de apneia do sono, que também é uma questão mecânica, e a parte metabólica aqui, que essa a gente já está mais acostumado a ver, que é a questão de diabetes, esteatohepatite, então aquele paciente com esteatose hepática não é benigno, tá? É um paciente que já está inflamado, que já tem um risco maior de diabetes, doença arterial coronariana, e as complicações fatais que a gente conhece em longo prazo. E de onde que vem essa inflamação, né, no paciente com obesidade? O que ela determina, afinal, é um aumento, né, da curva de risco de mortalidade.
Então, entre 25 e 30 não aumenta tanto, mas quando você vai subindo mais isso daqui, você fala, ó, aqui está aumentando mesmo o risco de doença, o risco de você encurtar a tua vida, ter sequela. E é por isso que nos guidelines você começa a tratar sempre do 30 e daqui para trás, se ele for aquela pessoa que já tem um excesso de peso, mas mais complicado, que no fundo não é um tratamento estético, é um tratamento de doença, de você prevenir mortalidade, prevenir complicação. Então a gente tem que saber identificar quem é esse cara que está com peso alto e que está com maior risco de complicação. Esse é um filme que denuncia a nossa idade aqui do palestrante, um clássico das videolocadoras, Irmãos Gêmeos com Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger, e que provavelmente os dois têm o mesmo IMC, mas um amplamente massa muscular e o outro muito mais gordura. Então o IMC é um índice enganoso que traduz na ampla maioria das pessoas um risco, né, de comorbidade, mas existe uma correlação muito grande também com a cintura abdominal, porque a cintura do Schwarzenegger muito provavelmente está dentro do normal, embora não tenha examinado, tá? E o que que vai acontecendo enquanto a gente vai engordando? O tecido adiposo, ele nunca teve que expandir tanto, né? Então ele não consegue se organizar muito bem enquanto ele está expandindo. Agora, quando você tem um aumento muito rápido de gordura visceral ou também da gordura subcutânea, que tende a ser mais organizada, mas menos do que aqui na gordura visceral, quando você tem ou melhor, mais do que a gordura visceral, essa gordura se expande de um jeito meio caótico. Eu comparo com uma cidade que se expandiu muito rápido. Não chega o encanamento, não chega a luz, e você tem lugares periféricos mal irrigados, você tem células sofrendo, você começa a ter tecido mal desenvolvido em inflamação. E então você cria um polo de exportação inflamatória que vai fazer um fenômeno que, se você for vendo e estudando cada órgãozinho, está todo mundo meio que na mesma roda. Você tem esteatose hepática, você tem esteatose no hipotálamo, você tem esteatose cardíaca, e isso vai gerando sobrecarga nesses órgãos, inflamação e disfunção em longo prazo. Então, eu já adiantei o slide aqui. Então, no fígado, quando a gente inflamar, a gente vai ter aumento da inflamação, diminuição da sensibilidade insulínica e vai favorecer diabetes. No músculo também, é um lugar onde a insulina age e a gente tem um grande consumo de glicose, favorece diabetes. Tecido adiposo, inflamado, não consegue guardar a gordura dentro de si, começa a aumentar triglicérides, síndrome metabólica, risco cardiovascular. E o hipotálamo, que é um coitado nessa história aqui, porque a disfunção dele leva com que a gente ganhe mais peso. Então, a obesidade é uma doença um pouco cruel, porque pela favorece que você tenha mais, porque você começa a desregular o órgão de controle do peso. Então, a partir do momento que você aumenta a inflamação no hipotálamo, você também vai aumentar o consumo de comida, diminui a sensibilidade à insulina, à leptina, que é o hormônio que sinaliza para a gente estoque, né? Eu e o Favorite, a gente é da mesma gestação, não, né? Opa, da mesma geração. Então, o que que acontece? A gente não escutava falar muito de leptina na faculdade, mas ela é quem dá o sinal para o hipotálamo de que o tanque está cheio ou está vazio. Se o hipotálamo estiver meio surdo, ele fala, ó, tá vazio. Aí fala, manda bala, come mais aí que tá faltando. Então, engordar favorece que você engorde mais. Então, o que que acontece? Quando você está diante de um paciente que você suspeita, ou melhor, qualquer paciente que você está acompanhando o desenvolvimento dele, você vai calcular o IMC, né? Na gineco, às vezes, tem muita consulta de check-up anual, né? E aí você vai ver se esse paciente tem um IMC menor do que 25, você está mais ou menos tranquilo. IMC menor do que 23, dependendo da etnia, mas os asiáticos têm que ter um peso menor, porque eles fazem mais doença com menos gordura. E conforme você observar que ele está fora da faixa de IMC, você pode refinar esse diagnóstico fazendo a cintura abdominal. Lembrar que a cintura, né, a linha imaginária entre a costela inferior e a crista ilíaca, e
Tem diversos pontos de corte, mas um ponto interessante é você dividir a cintura pela altura. Se der menor do que meio, é uma relação saudável, e aí você escapa aí de pegar os cortes por etnia. Esse slide aqui, para mim, representa o ginecologista, tá? Porque o gineco, ele está com a sua teia de aranha aí exposta no ciclo da vida completo da mulher, né? Desde que ela nasce até a menopausa, tem o gineco acompanhando. O endócrino, ele meio que está ali no rebote, né? Quando vem já com a complicação, a gente pega menos o check-up. Então, o gineco, ele é aquela história, né, que falava na faculdade que é o clínico geral da mulher, ele é. Até porque a mulher muitas vezes só vai no gineco. Então, o fato do gineco saber a importância de agir sobre o peso e não, às vezes, por exemplo, mascarar o paciente está com SOP, vamos dar uma metformina para dar uma melhorada na sensibilidade, ver se ela cicla bem. É legal a gente agir na causa, né? A gente fazer essa mulher melhorar no fator causal da resistência insulínica. E tem algumas dicas para o gineco puxar para necessidade de tratar o peso dessa paciente, né? Então, a síndrome metabólica, às vezes tem um triglicérides um pouquinho mais alterado, a gente não dá muita bola, fala, vamos repetir, vem sustentadamente alterado, ele é um preditor de diabetes lá na frente, né? Que insulina põe glicose para dentro, põe triglicérides para dentro, se não consegue colocar, é resistência, é síndrome metabólica. Aquela esteatosezinha no fígado, o ciclo irregular com um ovário policístico, a infertilidade da mulher, né, quando ela já está na idade reprodutiva, presença de asma também pode ser melhorada com perda de peso. Lembrar que a asma é um processo inflamatório que é amplificado pela inflamação que está vindo do tecido adiposo. Artrite, dor no joelho, incontinência urinária, depressão. Isso daqui é a rotina de vocês. Você vê que eu só botei asterisco e ainda pulei aqui a parte que é mais puramente do clinicão, né? Mas aqui você vê que isso daqui pinta na cara de vocês direto. Uma coisa que eu não sei agora o quanto que está alerta na gineco, mas a apneia do sono é uma coisa que cai assim de tonelada no consultório. E às vezes a paciente você fala, tá deprimida, tal. Ela pode ter uma depressão, mas muitas vezes ela também tem uma apneia do sono e se mistura, né? Ela é praticamente uma pessoa que só vive em pós-plantão quando ela tem apneia do sono. Sempre pensa assim, essa pessoa, se ela não dormir, ela é um eterno pós-plantão. Então, quando a gente está diante de uma paciente que ainda não engordou, mas que você vê que está mudando a vida e que está tendo um adicional de risco, você fala, antes ela morava com a mãe, comia brócolis, arroz integral e tudo lindo, e agora ela está lá, está trabalhando na Faria Lima, casou com um cara que só pede Pringles para o jantar, fala, meu, esse bonde aqui está descarrilhando, né? Outra coisa importante é você ver o histórico dessa paciente, se tem obesidade na família, mas isso, na prática, talvez o gineco não seja uma coisa tão intuitiva, tão recorrente, tá? Mas o fato dela ter obesidade na família, se tiver um pai com obesidade, 50% de chance de obesidade, se tiver os dois, tem 80%. Então, é bem importante. Então, aqui a gente teria prevenção primária, né? Nesse momento, a gente pode encaminhar para Nutri, encaminhar para atividade física. Uma coisa que ajuda muito, às vezes, o paciente está meio perdido na vida, né? Às vezes, se a gente se projetar no lugar do paciente, você fala, meu, às vezes eu não consigo organizar a minha, por que que ele, eu acho que se eu der uma dica vaga, ele vai organizar a dele. Então, às vezes, ajudar a pensar como ele pode organizar a vida para as coisas acontecerem. Agora, se ele já tiver com sobrepeso ou obesidade, esse é o momento já de pensar no tratamento, né? Intensificar a recomendação de ir na nutricionista, intensificar o plano de atividade física e começar a ressaltar que é muito importante que ele não deixe isso progredir mais, porque a tendência da doença é se auto-perpetuar. Então, quando diante do paciente, aqui esse slide eu criei especialmente para vocês, para pensar em que pontos da anamnese que a gente pode comer bola e que às vezes você pode deixar de ver alguma coisa, né? Então, na hora da identificação, misturei um pouquinho aqui com a história familiar, mas qual o comportamento alimentar daquela família, se eles estão organizados,
se eles só pedem iFood, se eles estão, se eles têm uma rotina de fazer supermercado, de fazer feira. Você vai vendo que as pessoas estão cada vez mais, elas não têm dinheiro para o remédio, mas deixa tudo no iFood, entendeu? Como que é a atividade física da família? É uma coisa importante para o gineco, que eu acho que vocês pegam o pós-parto, né? Que a vida se desestrutura completamente. Seria um momento muito importante para a mulher conseguir perder peso, afinal, é o único momento na vida dela que ela doa caloria para alguém. Ela tem uma bagunça tremenda, então acho que é muito importante reforçar o papel do gineco em ter um plano alimentar, ter a rede de apoio e fazer coisas para que a puérpera aí, que é essencialmente uma mulher transitando entre o bebê e a geladeira, pegando a primeira coisa que está na frente, porque a vida está muito bagunçada. Então, tem que ter uma logística que seja implantada em casa para ela ter uma melhora de vida. Então, aqui está essa questão da logística alimentar. Outra coisa, se você tem uma paciente que está um pouquinho mais acima do peso, mas tem uma família que não tem nenhum problema metabólico, ela vai ser talvez a pessoa que tenha mais problema mecânico. E se ela tem mais problema de, olha, seu pai e tua mãe têm diabetes. Ela está ganhando peso, você fala, cara, essa daqui eu tenho que pegar mais firme, porque isso daqui vai desembocar em problema lá na frente. Como que está a saúde dos filhos? Às vezes é um drive também para você falar, olha, talvez a gente precise cuidar da família inteira. Isso de botar a família na roda do tratamento ajuda muito, inclusive encaminhar a paciente junto com o marido, se for casada ou junto com a mãe. Sempre tem um cabeça da organização ali que está uma sabotada na dieta, às vezes é a própria paciente. Mas eu sempre tento mandar em bolo para a Nutri, para que eles possam fazer um reajuste da dinâmica da família. O incentivo à atividade física, uma coisa que assim que pega muito no pé do paciente com obesidade é a questão de ser um castigo de gordinho, sabe? Você fala, olha, vai lá, você agora tem que entrar na sua penitência de novo e passar a suar fazendo atividade física. Isso o paciente sente muito. Eu pergunto se ele sente assim, muitos dizem que sente. Mas se a gente destacar disso e falar, olha, você tem que focar no seu bem-estar, na saúde mental, e saúde mental hoje em dia é o que você menos encontra na rua, então é muito importante ressaltar esse outro lado da atividade física, uma logística familiar que permita que todos façam a atividade também. E dentro da saúde mental, também a questão de descartar transtorno alimentar e bipolaridade, que às vezes a gente vê uma paciente que está sofrendo mais do lado mental, pensa em colocar uma fluoxetina, alguma coisa assim, a gente tem o risco de desencadear, por exemplo, um transtorno bipolar. A questão do sono, que eu falei, né? Da apneia associada à depressão, desmotivação, às vezes é uma bagunça essa história. A gente não tem dificuldade para identificar o que é cada coisa. O pós-parto, você vê que eu fui engolindo os slides antes, né? Que é um momento catabólico, que ela vai doar energia para um outro ser vivo, ela pode utilizar para perder peso. Então, organizar as rotinas da casa, salvar o casamento, porque esse momento também do pós-parto é um momento de alta turbulência conjugal. E se você tiver um ambiente mais organizado, você favorece que tudo dê muito certo. Célula mínima de vida é uma coisa que eu falo também para os pacientes, que eu falo, olha, você tem que ter pelo menos algum grau de decência na tua vida, que você consiga fazer alguma coisa para você. E isso pode ser uma atividade física, isso pode ser um passeio no parque, pode ser um momento de que ela fala, nossa, eu estou viva e não sirvo só para cuidar de um pequeno bebezinho. O sono dos filhos, que é uma coisa muito importante também nesse período pós-parto, que sabota a vida de todos, do pai, da mãe, e desorganiza completamente. Quando você quando a pessoa não dorme, lembrar que na hora do sono é quando aumenta a leptina, que diminui tua fome, e diminui a grelina, que aumenta. Então, se você não dorme, tanto na apneia quanto sabotado pelos filhos, você também vai ter um aumento de peso. Em média, o pai ganha 6 quilos por filho.
tá? Então, todo mundo está nessa roda aí. Uma questão do ritmo intestinal sempre é uma dica para qual medicação que a gente pode dar em obesidade. O Orlistat é uma medicação segura, quase sem efeito colateral, e que as mulheres constipadas voltam muito felizes. A questão do tabagismo também é uma dica. Às vezes você pode colocar alguma medicação que também ajude no controle do tabagismo, por exemplo, associações contendo bupropiona, e a menopausa, que é o momento que a mulher faz a transição da gordura mais periférica para central, né? E que ela vai ter um aumento de risco cardiovascular e, fora os sintomas todos da menopausa, de repente, a gente consegue contribuir com estímulo à atividade física, com medicações específicas para a melhora dos sintomas e da obesidade, tá? Essa tabela aqui eu acho interessante para deixar para vocês também, que é o potencial de ganho de peso com antidepressivos, né? Então a gente tem alguns aqui tendendo a ser neutros ou mais baixos e aqueles que ganham muito peso. E um que antes se gostava mais de prescrever, mas que é a paroxetina, que tinha um potencial maior de ganho de peso, assim como o citalopram, tá? Tem os terrível, que é a mirtazapina, mas esse quase não se usa, né? E a prevenção terciária, aqui voltando para os nossos slides, então é quando a doença já está estabelecida, e aí esse já é um momento mais de encaminhar para fazer o tratamento clínico mais pesado aqui, que a gente tem que fazer um ajuste. Lembrar que o tratamento da apneia do sono não é independente do tratamento da obesidade, e tratar um paciente que está sofrendo com a apneia faz com que ele desperte e consiga fazer o tratamento, porque ele não tem motivação, não tem força para fazer nada naquele momento. E a depressão, que tem uma conexão a- com a obesidade, também é algo que pode ser tratado concomitantemente, a gente vai ver depois, tá? Então, qual que é o momento da gente encaminhar o paciente? Quando você vê que o ganho está progressivo, e apesar daquelas medidas aplicadas iniciais, ou não está tendo sucesso, vem num ganho progressivo. Quando você detecta alguma complicação, e uma coisa importante é detectar a vontade da paciente em se tratar, tá? Acho que, não sei se vocês pegam isso, mas hoje em dia tem muito uma questão também de como se tivesse aquela pressão estética delas, de autoaceitação. E, na verdade, a gente, endócrino não quer ninguém malhado, a gente não quer ninguém sarado, não é pressão estética. A gente está tentando aliviar um pouco a carga de peso para melhorar a comorbidade, né? Até porque o alvo de tratamento não é um IMC de 25 ou de 23. É uma perda de peso suficiente para reverter a comorbidade e diminuir risco daquela paciente. E isso é bom desenhar para o paciente para não ficar com questões ao redor como se fosse uma pressão estética sobre ela. Então, se ela já tiver um IMC mais baixo, são as medidas de saúde geral, e nessa questão dela não querer perder por uma pressão estética, coisas que estão mais em voga aí de autoaceitação, se a gente propuser para ela a visão do que está acontecendo e de quais as complicações e como ela poderia se beneficiar, ajuda muito. Porque daí ela tem uma coisa concreta na frente dela e ela consegue ver um benefício daquilo. Agora, tem pacientes que estão um pouco acima do peso, convivem bem com aquilo, são ativas e talvez essas as medidas de saúde geral e que você faça, promova atividade física, promova uma melhor de qualidade de vida. Ela não queira perder peso também é aceitável, tá? E por que que é interessante encaminhar? Porque a abordagem medicamentosa é mais específica. Uma outra coisa é que tem um certo ritmo do tratamento que é difícil e o paciente foge também. Então, é, se você passa uma mensagem para o paciente sobre o tratamento, como deve ser feito, fala, volta daqui a 15 dias, volta. Daí a próxima, ele já enrola, ele já volta. Então você fala, olha, a gente precisa, porque é uma mudança de estilo de vida. A chance da mensagem que eu estou te passando aqui se dissipar em 20 dias é imensa. Então, existe uma equipe, né? Existe o endócrino, existe o nutricionista, todo mundo apontando no mesmo sentido, tentando botar a família
navegando no mesmo rumo para conseguir ajudar essa medida a ser implementada e ficar. Porque a tendência do ser humano, qualquer coisa que você faça, é que ela tenha uma duração curta e que volte para o padrão anterior. E esse timing de como fazer as coisas, às vezes é difícil para o endócrino e para o gineco é mais complicado, porque não está na rotina do acompanhamento. Mas se o paciente não quiser ser encaminhado, também dá para fazer o tratamento por ali. Mas teria que incentivar muito mais que ele fosse na nutricionista e no médico também com uma maior frequência, porque isso vocês vão ver que muda o desfecho, né? Além da gente ter que ver qual que é a equipe mais apropriada também em relação à Nutri, tem muitas abordagens diferentes, inclusive as inadequadas. A gente tem que tentar fugir da inadequada, com privações alimentares meio nonsense que a gente vê por aí, ver se tem transtorno alimentar, e no transtorno alimentar tem nutricionistas que são especializadas nisso, né? Então a gente faz esse acompanhamento. E o tratamento basicamente é esse aqui. Você empurra a pedra para cima, ela rola de volta em cima de você com o tempo. Então a fisiologia manda que o peso volte. Isso é muito difícil, é como se você. Acho que vocês não tratam nem, nada na clínica de vocês que dê essa sensação. Acho que na medicina não tem. É como se você tratasse um ortopedista fixasse um osso e a tendência dele fosse quebrar de novo, né? Então, por que que isso acontece, né? A obesidade, ela, o tratamento da obesidade é antinatural, porque você está promovendo um déficit energético e isso na natureza é doença. Então, você tem a perpetuação da doença por mecanismos fisiológicos. E é muito difícil você conseguir fazer um peso ir e não voltar. Então, na mídia, a gente vê várias notícias dessas, assim, né? Pessoinha X perde 20 quilos em 3 meses após muitas críticas. Agora foi. Só que daqui a 5 anos você não vê escrito. O cara continua com 20 a menos. Porque a grande maioria reganha tudo, tá? Então, a gente está num sistema que antes era um macaquinho com fome, e hoje em dia ele tem delivery, se quebrar o pé, inclusive com desconto, tá? Então, qual que é a reação do corpo? A gente vê aqui a grelina, que é um hormônio que aumenta a fome, antes de perder peso ela está baixinha, depois ela está alta. E aí a pergunta da sua tia no novo, né? Fala assim, mas isso o corpo acostuma quando? Acostuma nunca. Parece que nunca acontece esse processo de se acostumar. Você sempre está brigando contra isso. Aqui esse gráfico que eu fiz, então, só por estar mais gordinho, você tem uma disfunção hipotalâmica que dificulta o controle. Conforme a gente tem a perda de peso, aumenta a fome, diminui o metabolismo, de forma que a tendência do gráfico é voltar. Como que você faz para aumentar, rebater o aumento da fome? Dieta, que começa bonitinha, vai desandando e depois de um tempo voltou para o padrão anterior. Então você tem que ter a ritmicidade de voltar no nutricionista, renovar os votos ali da dieta, uma medicação que vai rebater esse aumento da fome e o metabolismo que vai cair, fazer atividade física. Só que ao longo do tempo, às vezes, isso vai ficando mais difícil, às vezes você tem que associar outras medicações, mudar de atividade física, você tem lesões. Então, é um casamento aí nesse tratamento em longo prazo, tá? É, e aqui estão as medidas que a gente sabe serem efetivas em relação ao tratamento da obesidade. Aqui, o aconselhamento, né, ele tem que ser bem frequente no começo, porque a tendência é de espanar o acompanhamento e o paciente parar de seguir, e depois você pode ir espaçando. Assim, quanto mais certinho estiver indo, você pode espaçar. Quando começar a tropeçar, aperta o intervalo de novo. A dieta, ela tem que ser uma dieta entre 1.200 a 1.500 a 1.800, dependendo do sexo. E tem uma coisa que é crítica, é o seguinte, quando você tem uma perda de peso muito grande, lembrar que quanto mais você perde de peso, mais o seu metabolismo cai. Então, para manter um peso que você puxou muito para baixo, sua dieta começa a ter que ser muito restrita. Você está virando um macaquinho econômico que perdeu muito peso, tá? Eu sempre faço essa analogia com o macaco que está sem banana e que está querendo mais comida, né? Então você vai, só que você vai ter que
segurar a comida sendo que você está com a fome aumentada. Por isso que a medicação ajuda o quê? Na estabilidade do sucesso da intervenção. A atividade física no começo, quando você faz, 150 minutos não vão legal, porque você também é um carro, carro mais beberrão, gasta bastante gasolina. No final do tratamento, como você está com economia de energia pelo peso que perdeu, você tem que aumentar esse gasto para rebater o break de metabolismo que você teve, tá? Então imagina fazer isso aqui. E o paciente, cada consulta, ele vem com uma barreira nova. É difícil, tá? Então esse acompanhamento é complicado mesmo. E qual que é o nosso alvo de tratamento, tá? É diminuir o peso o quanto você consiga reverter aquelas complicações que você está vendo. Então, para remissão de diabetes ou complicações mais mecânicas, aqui entre 10 e 15%. Pequena, aqui, doença gordurosa hepática, na verdade, acima de 10%. Dislipidemia com pouca coisa melhora, glicemia melhora um pouquinho, prevenção de diabetes também com níveis menores, tá? Mas o ideal é entre 10 e 15% de perda de peso. E vejam só, se você tem um cara que tem um peso muito alto, você não precisa deixar ele um palito, você precisa deixar ele mais saudável, né? E monitorando se aquelas complicações estão melhorando. Então, como que se dá o tratamento, né? Um IMC entre 25 e 27, sem comorbidade, se eu colocar um remédio aqui, eu tô agregando risco para esse paciente, porque ele não tinha risco aparentemente nenhum. Agora, quando ele tem um IMC que vai aumentando em comorbidade, a medicação já se justifica. Depois do 30, sempre se justifica. Conforme vai aumentando o nível de IMC e de comorbidade, a cirurgia se justifica. Que daí o risco cirúrgico fica menor do que o da própria doença. Então, a abordagem da obesidade é sempre manter um tratamento seguro, também considerando as comorbidades do paciente, para que você tenha sucesso a longo prazo e que esse tratamento tenha menor risco, que qualquer tratamento tem risco, né, para aquele paciente. Bom, então, e por que que a gente come, né? O que que faz o nosso drive em comer? A gente come para sobreviver, come por recompensa, e nessa questão de recompensa, algumas pessoas por emoções e estresse, por estímulos, por questão de prazer, e o outro lado aqui é a parte de comer para sobreviver, fome e saciedade e homeostase energética. Então, conforme a gente vai comendo, diversos hormônios sinalizam para o nosso hipotálamo, que é o cara que faz a contabilidade calórica, de quanto que a gente precisa comer e quanto que a gente pode parar, tá? Então, quem são os jogadores aqui? Tem a fome homeostática, que está sendo regulada por fome e saciedade, e o outro lado aqui, que é o lado hedônico, que é o quanto eu desejo de uma comida, o quanto eu gosto quando eu ponho na boca, e quanto isso me gera de recompensa. Tudo isso sendo julgado aqui pelo STF da alimentação, que é o córtex pré-frontal, que faz a abordagem cognitiva, né? Que eu vou fazer ou não vou, porque eu posso ter sensações, mas eu decido fazer ou não fazer. E os fatores ambientais aqui contribuindo, por exemplo, se você tiver num rodízio, fica tudo para cá, né? No hedônico. E os seus fatores internos pregressos que também determinam em relação à genética e epigenética. Você pode ter, por exemplo, alterações de saciedade que são herdadas de forma genética, mas não é muito o objetivo dessa aula. Portanto, se a gente tem diversas coisas que levam a gente a comer, o ponto do controle hipotalâmico, o ponto do prazer e o ponto da decisão, tem gente que vai se beneficiar, ou melhor, tem gente que vai ter o descontrole alimentar puxado para cada um desses lados. Tem o cara que tem uma fome mais descontrolada, tem outro cara que tem a busca por prazer mais descontrolada, e tem o cara que tem também um descontrole de função executiva que não consegue se organizar e não consegue fazer uma decisão adequada. Pensando em como tratar esse paciente, se eu vou dar uma medicação, eu falo, bom, eu quero dar uma medicação que vá dar certo, porque também é um paciente altamente volátil, que vai ter uma chance de desistir desse tratamento razoável, que é muito chato
né? É bom quando você dá um remédio, o cara melhora e fala, pronto, seu colesterol tá bom, agora vai embora, volta daqui a 6 meses. Mas aqui tem efeito colateral, às vezes não dá certo. Então, como que eu jogo com probabilidade? Teve um cara que faz pouco tempo, esse cara é o chefe da Clínica Maio, ele pegou os quatro principais modelos de comportamento alimentar. Então, o cara que tem o cérebro faminto, ele come, 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 parece que o sinal não chega, daí quando ele já viu, comeu demais. Intestino faminto, que é o cara que come, depois de uma horinha já está pensando em comer de novo. O cara que reage ao comer, às emoções comendo, e as pessoas que tinham uma queima lenta, que ele viu por é, aferição do gasto energético basal. Para quem tinha o cérebro faminto, ele deu fentermina com topiramato, que não tem no Brasil. Para quem tem o intestino faminto, ele deu GLP-1, liraglutida, que retarda o esvaziamento gástrico. Da forma emocional, ele deu o contrário, que é uma medicação que saiu faz pouco tempo na, aqui no Brasil. E para queima lenta, foi mais treino resistido de exercício e fentermina se fosse refratário. E ele fez uma comparação de dar as medicações aleatoriamente, de acordo com o bolso do paciente, versus dar a medicação guiada por esses scores que ele fez. E ele viu que no grupo guiado pelo fenótipo alimentar, o resultado era muito melhor na perda de peso. E foi uma sacada muito interessante, que até o momento eu não tinha tão bem desenhado. Em relação a cada medicação, o que que tem, né? Então, esse contrário que foi lançado faz pouco tempo, lá no hipotálamo a gente tem a PON, que é uma molécula que é estimulada pela bupropiona e que no consultório do... Oi? No consultório do gineco, é uma medicação que ajuda também com queda de libido, com depressão. E se a gente pegar o paciente que queira parar de fumar, então, se esse paciente com esse perfil mais de comer emocional, não tem um distúrbio psiquiátrico associado, que você não saiba direito qual é, né? Porque às vezes você percebe que tem algo no ar que a gente não sabe, que a gente precisa de uma ajuda do psiquiatra. Era uma medicação interessante. Só que quando a gente dá a bupropiona e ela faz liberar essa molécula que controla a fome, na verdade ela solta dois filhos aqui, ó. Um que é o alfa-MSH que diminui e outro que é a beta-endorfina que aumenta a fome. Então, os caras associaram a bupropiona com a naltrexona, que bloqueia esse receptor e consegue fazer só a função na fome. Olha que bonito isso daqui. O neurônio que controla a fome, com os dois juntos, tem uma potência muito maior do que cada um isolado. E isso a gente está falando do quê? Daquele circuito de controle de fome, do quanto que eu vou comer, quanto que eu preciso de energia. Só que na, no comer emocional, a gente também tem o descontrole da fome, por quê? E tem meio que uma falta de dopamina no circuito do prazer, que é meio que o cara que usou droga e não consegue e está faltando dopamina e precisa buscar, é a mesma coisa que acontece, mais ou menos. Então, a bupropiona devolve essa dopamina, então eu te dou um pré-datado aqui de prazer, você sossega, e do outro lado eu te dou a naltrexona, que para o álcool ela corta o efeito, né, do prazer, então você consegue se controlar melhor em relação ao comportamento alimentar. E injetando bupropiona com naltrexona, você vê que a combinação da injeção dos dois na área aqui do sistema mesolímbico controla muito melhor a ingestão alimentar. Então faz um sentido tanto para controle da fome quanto para o controle do comer emocional. Nos trabalhos com a combinação, teve essa perda de peso aqui de 5% em torno de 60%, tá? E a perda de 10% em torno de 30% a 40%. São percentuais interessantes. Uma outra droga que é bem famosa aí é o Saxenda e o primo mais novo dele, que é o Ozempic, mas que na verdade o Ozempic é para diabetes e numa dose mais ajustada no futuro vai ser para obesidade, que é o Wegovy. Então ele é um peptídeo que a gente secreta no intestino depois de comer e sinaliza que, bom, já estou satisfeito, podemos ficar tranquilos. Então, partindo do intestino, vai lá no hipotálamo e também age também no sistema
límbico, tanto que muita gente que toma esse remédio aqui começa a parar de beber, porque ele diminui muito a vontade. E desses pacientes que não por etilista grave, que tem que tem cisto hepático, pancreatite, que daí a pancreatite é uma contraindicação relativa de GLP-1, tá? Mas para um bebedor hedônico, um bom Vivan de final de semana, dá uma ajudada também nessa questão, tá? E o GLP-1 é um organizador pós-prandial, então ele é um remédio que vai funcionar para o controle da insulina, ou melhor, da secreção da insulina, do diabetes e da questão alimentar. Os resultados com liraglutide foram fantásticos muitos anos atrás, lá para 2010, eu ouvia falar nos trabalhos com diabetes, e depois saiu o trabalho com obesidade quase 10 anos atrás. E muitas vezes o paciente pergunta para a gente, mas qual a chance? Quer dizer, ele não pergunta assim, ele fala, esse remédio vai me emagrecer? Falou, de jeito nenhum, que vai te emagrecer a dieta, tá? Mas a chance de você ter uma perda de pelo menos 5% com esse remédio era de 63%, de 10% de 33% e 15% de mais ou menos 15%. Então você começou a ter a chance de 15% de perda de peso, que é o que a gente busca para muitos pacientes, começar a ser encostada com as medicações, né? Tangenciada aí com as medicações. As medicações antigas, né, a sibutramina, ótima medicação, às vezes ela dá muito certo. Ela tem um aumento de risco cardiovascular nos pacientes que já tiveram um evento prévio, tá? Os efeitos colaterais mais adrenérgicos. E a perda de peso dela é muito parecida com o Orlistat, e um pouquinho menor do que a liraglutida. Então, lá por uns 50 e poucos por cento de 5% e em torno de 20 e poucos por cento de 10% de perda de peso. O Orlistat às vezes funciona muito bem, principalmente para o paciente que come mais gordura. Para as mulheres constipadas é uma maravilha. Para vocês que quiserem prescrever, lembrar que desabsorve vitamina lipossolúvel, tá? Caos que pode acontecer se você passar para um paciente que está tomando varfarina, daí você estoura o INR dele por causa de deficiência de vitamina K. Então, tem que dar uma olhadinha em quem, para quem está passando, tá? Mas, basicamente, os efeitos colaterais são intestinais e ela tem uma coisa muito boa que é previne diabetes, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Tem intervenções aqui das crianças em casa, tudo ao vivo. E a liraglutida que eu falei para vocês, ela reduz risco cardiovascular em pacientes diabéticos. Em pacientes não diabéticos, ela não foi comprovada, mas saiu o estudo SELECT agora há pouco que os pacientes com obesidade de alto risco teve redução de risco cardiovascular com GLP-1, tá? Eu não sei o quanto vocês ouvem falar disso, mas GLP-1 é basicamente um desentupidor de artéria, tá? E aquelas outras medicações para diabetes, que são os SGLT2, que são os diuréticos de glicose, são facilitadores de função cardíaca e renal. E esse cara aqui é o desentupidor. Aqui eu trabalho com orostat e redução de risco de diabetes. Então, para o cara que tinha pré-diabetes, reduziu em 45% a chance de diabetes. Então, muitas vezes vale mais a pena você botar um orlistat do que um glifage para aquele paciente. Você vai estar agindo na prevenção de diabetes e na redução do peso. O glifage pode reduzir um pouquinho, a gente sempre quer botar, né, para proteger, que às vezes é uma alternativa também quando o paciente está sem dinheiro, mas ele e a metformina às vezes pode ter alguma perdinha de peso, mas o efeito é mais incerto, tá? Lembrar que para as intervenções, pelo menos as mais antigas, a perda de peso com a medicação sozinha é muito menor do que se você fizer o kit completo, que é acompanhamento regular, atividade física e nutricionista junto. E um papo curto, mas o remédio é melhor do que vai na fé, toma esse remédio que ele fará tudo. O remédio fará tudo é esse aqui, ó. Então não vai funcionar também. Como a gente falou, né? Então, naquele gráfico que eu tinha feito lá em cima, se você suspender a medicação, a tendência do reganho de peso é grande, tá?
Eu brinco com os pacientes que falam, mas não é possível parar? Eu falo, olha, mas o paciente tem que ser quenianizado. Ele precisa virar um real queniano da São Silvestre. E na chuva ele corre, no frio ele corre, ele é imparável. Mas tem muito problema no meio da vida e o número de pessoas que viram para esse polo aí não é tão alto. Então, para o cidadão médio, que inclui basicamente 99% das pessoas, a medicação em longo prazo ajuda muito. Você pode ter que trocar de medicação também ao longo do tempo ou associar a medicação ao longo do tempo. Uma visão que eu passo para os pacientes é um cabo de guerra. Você colocou uma coisa que tracionou para cá, o corpo tracionou para lá, e às vezes você pode ter que continuar, mas você não solta. Você continua puxando com outras forças, tá? Aqui a mesma coisa sendo mostrada com liraglutida. Então, independente da medicação, tem que ser mantida em longo prazo, tá? E qual que é o futuro que a gente tem aqui em relação ao tratamento da obesidade? O IGOV, né, que é o Ozempic com a dose 2 vezes e meia, qual a chance de perder 5%? Está batendo quase 90%. A chance de perder 10%, quase 70%. E aquelas categorias que estavam lá bem minguadas da liraglutida, ó, 50% de chance de perder 15%. 32% de perder 20%. Com a lira, a chance de perder 20% era, quer dizer, nem existia. Mas a chance de você perder 15% era de 15%. Essa categoria nem existia, tá? Então a chance aumentou demais. E a tirzepatida, que é uma medicação que deve vir no ano que vem para diabetes, você vê que os percentuais de perda de peso aqui também são muito grandes, tá? Então, a gente tem cada vez tido drogas que se aproximam mais de uma cirurgia bariátrica. A questão é que isso é muito caro por enquanto, né? E em longo prazo a gente sabe que as medicações tendem a baratear. Acho que ano que vem vão lançar uma liraglutida genérica no Brasil, que eu não sei qual é exatamente a controle, né, do que vai ser feito, qual que é a equivalência, mas são coisas que estão no radar e que podem passar a beneficiar mais pessoas com preço mais baixo. Aqui também, o percentual, né, de perda de peso, então, você vê que bate aqui ao redor de 90, mais do que 90% de perda de 5%, e o percentual de 25% em torno de 30 e poucos. Era de 10% lá na realidade antiga. Então, é muito alto a chance de você ter um bom resultado nessas novas medicações. Então, as mensagens finais são que a obesidade é uma doença multifatorial, a abordagem tem que ser interdisciplinar, tá? É, tem muita gente também fazendo tratamentos heterodoxos para a obesidade, principalmente no Instagram e internet, tá? Tem muito sextanista com pós-graduação de final de semana fazendo besteira. Então, vocês têm que ficar de olho, cuidar dos seus familiares, ver quem é o cara que tá tratando os seus pacientes, zelar por eles e fugir de coisas heterodoxas que estão sendo feitas, porque é cruel o que é feito por aí, né? A fisiologia é complexa, a gente só deu uma pincelada, mas é parte fundamental da compreensão do tratamento. Então, você botar para esse paciente a perspectiva futura, por que que isso está acontecendo, uma pergunta que às vezes eu faço para o paciente, mas você acha que você é culpado por isso? Às vezes ele acha que ele é um azarado, que ele só com ele acontece, que ele perde o peso e reganha. Não, meu amigo, você está no planeta Terra, espécie humana, estamos juntos. Tá todo mundo no mesmo bar. O melhor tratamento é a prevenção, né? Mas a gente sabe que também é difícil, mas a gente pode ajudar intervindo. E uma vez em tratamento, deve ser mantido e ajustado ao longo da vida, mas jamais interrompido sem acompanhamento, tá? E é uma coisa que acontece bastante, infelizmente, do paciente largar o tratamento, apesar das 570 orientações.
Estamos aqui com as mensagens. Várias pessoas que já malharam hoje, estão com roupa de academia. E o kenianizar o paciente, que é, meu, Não, mas é isso mesmo. um detalhe para a doutora Angélia Iara com a roupa de academia é imparável, é isso mesmo. E o Gabriel querendo kenianizar as gestantes, aí já é um caso à parte. Eu Tiago, acho que a gente tem que falar como elas podem ou não ficar obesas, né? Desde o início do pré-natal. Acho que é importante O isso. Gabriel aí, Tudo bom, Tiagão? Quanto tempo, hein, tudo meu? bom? O É, início do meu Gabriel, mestrado foi com você, hein, Tiagão? ele andou? Como é que tá? Já acabou? A gente Já acabou? foi parceiro de pós. Você lembra Eu dos sei, eu grupos tava, que a gente fazia? eu tava tentando arranjar paciente. Então, coisas. Pô, tá faltando gordinho, Tiago? O que que é isso? tá É que faltando ele queria gordinha muito de específico. 18 a 34, né? Que faça bariátrica. Aí é complicado. É, aí os critérios são mais justos, né? Bom, Tiago, eu Mas deu queria te certo. agradecer por essa aula. Eu acho que foi uma aula sensacional. Eu sou sincero, eu sou um gordinho, já fui um ex-gordinho, já voltei a ser gordinho. Atualmente eu estou em processo de repensar a vida, é isso. Eu queria que você falasse pouco sobre duas coisas eu acho muito. Toda hora surge uma dieta da moda, né? Então, jejum intermitente e a dieta, na verdade, proteica, que zera, quase zera carboidrato. Queria saber sua opinião, suas. E depois queria deixar aberto aí, porque com certeza o pessoal vai ter pergunta, Thiago. Não, cara, assim, é, o jejum intermitente, ele vem de uma ideia que veio de estudo animal, né? Então, que você, ficando em jejum, você teria benefícios, que você teria meio que um período em jejum você faria, como é que fala? É, fagocitose de vários compostos que foram inadequados durante o dia, e você faria meio que uma faxina metabólica durante aquele período de jejum. E os animais que fazem maiores períodos de jejum, eles vivem mais, Não tem mais, tá? exato. Foi justamente, acho que, um impacto enorme, né? Você tem que falar isso para um paciente, ó, você quer viver mais, tem que comer menos. Nossa, não Ele sei tem que se é comer nem, menos. não sei nem se é comer menos ou se é fazer mais jejum, enfim. Na verdade, ele tem que comer menos. O que eu comparo o jejum intermitente como se você pegasse o cartão de crédito e tirasse da mão do cara no dia 20. Assim, depende do quanto ele gastou do dia 1º até dia 20. Se a maior parte dos gastos dele for do dia 20 ao 31, Beleza. ele vai conseguir economizar dinheiro. Mas se ele não fizer isso, você não vai conseguir. Porque a economia vem é uma forma de você fazer o cara economizar energia. Mas benefício específico assim é difícil. E tem uma coisa que ninguém marca festa no café da manhã, né? Então é difícil o cara fazer também uma vida social com um jejum intermitente. Das dietas para perda de peso, tem várias, né? Uma coisa da dieta proteica, é o seguinte, tem uma dieta que é mais proteica e tem dieta também que é low carb e que faz cetose, né? Em longo prazo, elas tendem a ter um desfecho muito parecido. Tem uma tendência de reganho qualquer que seja a dieta. Mas uma coisa que é fato dessa dieta da proteína é que acaba sendo muito restritiva e é difícil você seguir em longo prazo. Então, para alguns pacientes funciona e funciona como nenhuma outra.
Mas a questão é a dificuldade de manutenção em longo prazo. Agora, se você fizer uma dieta do churrasco perpétuo sem parar, você também vai dar uma disparada no teu colesterol e vai Imagino. aumentar muito a gordura saturada no teu corpo, e isso daí tem uma correlação com o risco cardiovascular. Uma dieta da proteína com carne branca, com gorduras boas, tende a ser melhor. E você pode fazer uma dieta com a Nutri também. Você não corte totalmente carboidrato, você não faz uma dieta cetogênica, mas faz uma predominância proteica, mas daí seria bom selecionar proteínas mais magras e, na verdade, após a perda de peso, aumentar um pouquinho o consumo de proteína pode te ajudar a melhorar a saciedade, porque vai ter aquela dificuldade também, né? Eu até dou um exemplo para os pacientes, eu falo assim, se você for numa festa infantil ou se você for num churrasco, nos dois você sai empanturrado. Mas na festa infantil você pensa na janta e no churrasco você só pensa em não comer nunca mais. Então, apesar de você ter feito um bolos calórico ali no, dependendo do que estava contido naquilo que você comeu, você tem saciedades geradas diferentes, né? Nossa, acho que o Thomas levantou a mão. Diga lá, Thomas. É, boa noite a todos, né? Parabéns, Thiago. Eu cheguei um pouco atrasado na aula, mas eu vou recuperar essa sua aula aí, né? Eu já tinha visto essa aula numa outra oportunidade e realmente se mostrou a complexidade da coisa. Uma dieta que funciona muito bem, que eu já experimentei, é a dieta da lua, né? Eu como de tudo menos a lua, né? E vai bem, viu? O reganho é ótimo. Mas falando sério, é, eu queria que você desse não sei se usar bem a palavra receitinha de bolo, né? Mas a gente, como gineco geral, estamos com aquela paciente acima de peso, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, né? Muitas vezes com ou sem ovário policístico, e ela precisa perder o peso, né? É, qual é a abordagem que a gente, ginecologista, tem que dar, né? Além das orientações? Quer dizer, vamos encaminhar para nutricionista, vamos fazer a orientação do MEV, vamos encaminhar para o psiquiatra, medicamentosamente falando, eu entro com alguma coisa, não entro com nada. Quer dizer, eu sei que é muito difícil de falar os limites individuais, mas até onde com tranquilidade, sem ser nenhum expert no assunto, o ginecologista pode começar o tratamento, ou não começa com nada, já encaminha para o endócrino. Quer dizer, qual deve ser a postura do ginecologista frente, olhando tete a tete para a paciente obesa? Inclusive aquela obesa que já teve uma doença oncológica e ela não pode, em hipótese alguma, ter um ganho de peso. Olha, falar que é difícil, porque assim, a abordagem da obesidade é individualizada, né? E uma das coisas mais difíceis é a anamnese alimentar, porque o paciente dá uma barganhada para cá, dá uma barganhada para lá, e às vezes é difícil de você reconhecer o que ele está fazendo. No entanto, assim, algumas dicas gerais, eu acho que se é uma paciente que você está pensando, tem obesidade, você está pensando em botar bupropiona por conta de uma questão emocional, e vocês passam bastante bupropiona, dá para pensar em associar o Contrave, que é bupropion para aquela paciente, tá? Você pode ajudar na perda de peso. Se é uma paciente que tem diabetes, uma opção, Contrave é uma opção, porque você tem uma redução ali de meio ponto da glicada se ela perder peso. Mas daí o GLP-1 é uma indicação muito boa, porque você está ajudando no controle do diabetes e tem a possibilidade de perda de peso concomitante. Se ela tem pré-diabetes, na verdade, qualquer medicação que faça ela perder peso vai ser eficaz, mas o Orlistat, em especial, previne diabetes, mesmo se ela não perder peso, tá? Que tem os mecanismos próprios dele.
e o GLP-1 também. Então, são duas medicações interessantes. A sibutramina, eu acho que é meio fora do que vocês costumam fazer. Tem aquela dinâmica dos termos de consentimento, tudo. Eu não sei se é muito o que vocês fariam. Mas eu acho que o GLP-1 é uma opção interessante. Lembrar que todas essas medicações em termos de gestação, né, isso eu estou falando, né, missa poupada, mas contraindicadas, a não ser que outro dia eu estava com um casal de mulheres, né, e aí eu falei, bom, não vai engravidar sem querer, né? Então dava para tentar o GLP-1 e quando tivesse a FIV programada, dava para desmamar para fazer a coisa tempestivamente. Então acho que como receita de bolo para atuação geral assim, acho que oportunidades são o GLP-1 para paciente diabética ou com pré-diabetes e para paciente que tenha um intestino mais preso e pré-diabetes, o Orlistat. E para paciente mais anedônica, mais depressiva, a combinação do Contrave é uma opção interessante. Porque refinar padrão alimentar, ficar conversando muito disso é mais difícil. Uma limitação também é difícil você também mandar toda a obesidade do mundo para o endócrino. É, mas assim, começou a ter dúvida, não está indo legal, acho que encaminha. Mas deu certo, dá para manter. Thiago, o Contrave que você falou é a BUP com a naltrexona, é isso? Com a naltrexona. Isso é via oral? É via oral, você começa com um comprimido de manhã, na primeira semana, depois passa para um comprimido de 12 em 12, depois você passa para dois de manhã e um à noite, depois dois de manhã e dois à noite. Isso Dois uma vez por anos. semana, tá? E tem que monitorar a TJGP, porque a naltrexona pode alterar enzimas hepáticas. A Yara levantou a mão. Diga ali, Yairinha. Vou falar. Vai conseguir falar, Yara? Acho que sim. Vocês estão me Vamos vendo? Eu lá. não estou vendo. Sim, tô te vendo. Bem, eu não estou vendo. Tiago, excelente aula. Realmente foi até acima do que eu esperava, viu? Você Obrigado. é muito engraçado. Parabéns, assim, tem o tal do dom, sim. Eu estou muito impressionada com as pacientes que eu estou atendendo no consultório, que eu mandei para o nutricionista porque estava com um pouco de excesso de peso discreto e ele passou na receita dele, nutricionista não, nutrólogo, passou até ocitocina para paciente. Fiquei um pouco chocada, porque a gente não lida com ocitocina que não seja do ponto de vista da lactação, né? Mas o que eu quero te perguntar vale a pena o ginecologista tratar de dislipidemia? Você acha que a gente dá conta de ter essa paciente na mão? Porque, principalmente lá no ambulatório da Unisa, chegam muitas pacientes dislipidêmicas, e a minha impressão é que a gente pode adiantar a vida do colega, né, do cardio ou do endócrino. O que você acha? Eu acho que não só pode, mas eu vou facilitar a vossa vida. Vamos lá, Deve. ó. É isso aí, Tia. Peraí que eu vou pegar a caneta. Antes de dar a dica, eu vou colocar aqui o QR Code do Pix, só um segundo. Não Tá. estou brincando. Não, mas é o seguinte, tem um aplicativo que é muito bom para vocês. Ótimo. Qual? Essas são Manda as lá. dicas que a gente quer, Thiago. Perfeito. Exatamente. Ó, agora eu não sei como achar ele mas se você colocar calculadora, estratificação, risco cardiovascular, Sim, SBC, SBD. essa eu conheço. Você conhece essa calculadora? Mas é mais Ela para fazer risco cardiovascular para fazer TH, né? Mas eu não. é, a TH Reposição hormonal, tá. terapia hormonal. Olha, é, Hum. só tem uma pergunta aqui. A insulina no paciente obeso, não pedir. Não pedir? Não pedir, ela só vai deixar você confuso.
Tá. Porque assim, se vier baixa, você não vai deixar de tratar. Se vier alta, você já, o tratamento é o mesmo. Então você já sabia, basicamente é isso. Já sabia. Tem algum E ela, e a, momento, tem algum momento em que dosar uma insulina seria interessante? a gente só dosa insulina para fazer diagnóstico de hipoglicemia, quando é e na crise. Maravilha, E não maravilha. faz, e não faz TOTG Então é para fazer da hipoglicemia. insulinoma, É, mesidioblastose, maravilha. Então, não pedir, maravilha. a gente dosa na crise de hipoglicemia. E voltando para a Iara, então esse aplicativo que vocês veem o risco, no final ele fala qual que é o alvo de LDL, né? Então, eu recomendaria e acho que precisa fazer, porque eu não sei se vocês usam esse termo, mas em diabetes tem o lance da inércia terapêutica. E você É, vê que o paciente, meu, demora um tempão para receber a medicação, fica lá, aí você passaram-se anos e o cara não fez. Então, essa estatina que você poderia colocar aí, eu acho que ela é muito bem-vinda, né? Lembrar que eu vou falar como se vocês não soubessem nada, porque só para vocês se ambientarem aí, mas uma coisa que For facilita, dummies. eu tô, porque, assim, uma tendência é a gente sempre botar estatina à noite, né? E só que a aderência é muito pior. A única estatina que precisa é à noite é a simvastatina. E se você botar a Torva, a Rosuva, pode ir de manhã, porque tanto ela faz. dura o dia inteiro e vai funcionar lá na madrugada, que vai ser o horário que a gente vai sintetizar. O Gabriel, acho que tinha levantado a mão, né, Gabriel? Eu levantei, mas é mais para dar meus parabéns para da aula que o Thiago deu, e para falar também que esse é um assunto que está super em alta, que a gente sempre está discutindo, né? Tanto é que meu mestrado foi sobre a cirurgia bariátrica, né? Difícil lidar com a infertilidade e com a obesidade, eu acho que isso são duas coisas que caminham muito próximas, né? A maioria das nossas pacientes está sobrepeso, se não está obesa, e elas têm engravidado assim. Então, aproveitando, eu quero fazer uma pergunta para você, Thiago. Quando indicar a cirurgia bariátrica, né? Quando houve falha terapêutica, talvez, ou quando a paciente já não responde mais a nenhum estímulo psicossomático, o psíquico dela não vai tá a fim de ajudar, e você com a medicação você acha que ela não vai ganhar, onde que você indica a cirurgia bariátrica? Parabéns pela aula. Tá? Putz, Gabriel, assim, lá no servidor eu faço um ambulatório que é de obesidade grave, e tem basicamente pacientes que querem ou não querem ir para uma cirurgia bariátrica. Tem alguns que vêm querendo desesperadamente operar e que eles estão amplamente despreparados para a cirurgia e tem uma perspectiva irreal que é o dedo do ET, né? Que vai encostar e vai curar o paciente e fala, não, é um manejo ao resto da vida. E aí você fala, vamos com calma e vamos preparar direito. E tem os outros que eu quero mandar e que não querem de jeito nenhum, né? Mas assim, qual que é a indicação de cirurgia? É aquele lance de, eu tenho um paciente que tem um risco muito alto e ele precisa operar. Algumas coisas favorecem mais, então assim, o IMC maior do que 40 é muito difícil você conseguir colocar o cara com uma perda maior. Tá? Tem até um consenso recente que saiu da ABESO, que é uma proposta diferente de estadiamento da obesidade, que é um estadiamento dinâmico. Então, assim, você pegou a Maria. A Maria tem hoje um IMC de 28, mas o IMC dela foi de 40. Se ela chegar no teu consultório, você fala, Maria, e ela chega assim, não, arrasada. Eu tenho esse IMC de 28, eu falo, Maria, olha o que você conseguiu. Você saiu de 40 e está com 28. Você é uma guerreira, você merece um abraço e festa e comemoração. Então, essa paciente é o quê? Ela é uma obesidade grau 3 controlada. Ela nunca deixa de ser obesidade grau 3. Ela é uma doença controlada.
E aí você tem dois patamares. Um cara que tem o IMC maior do que 40, para estar controlado, tem que estar uma queda de 15% do peso e melhorado 10%. E quando ele tem o IMC menor do que 40, é controlado, queda de 10% e reduzido quando cai 5%. Então, assim, o objetivo do tratamento clínico são essas margens, mas quando a pessoa tem muito peso para perder, ou ela tem muita complicação, aí essa margem é muito difícil de ser transposta, né? Então, para o cara com IMC maior do que 40, ou um cara com IMC de 35, com diabetes muito ruim, ele, às vezes, ele poderia até controlar com antidiabéticos mais modernos, mas ele não tem dinheiro. E então esse cara se aplica bem, porque em termos de diabetes, a cirurgia vai muito, muito, muito bem. Outra coisa que reforça é aquele paciente com muita limitação ortopédica, né, que você fala, cara, é difícil botar esse cara para fazer atividade física, tudo. Esse se beneficia muito também. Mas, enfim, qualquer paciente com uma complicação maior de obesidade, ou menor, né, é difícil falar em maior ou menor, mas que tem IMC maior do que 35 e refratário a tratamento, tem indicação, e os pacientes maiores do que 40, todos. E os caras que são maiores ainda, com maior que 50, você tem que fazer um balão ou um tratamento clínico antes para o cara baixar para baixo dos 50 para daí depois poder fazer a bariátrica. Então tem todos esses cenários assim possíveis. O Valeu, Thomas galera. quer falar de novo, Thomas? Umas perguntas aí do risco da associação de estatinas com fibratos, né? Usando o GLP-1, o risco de você fazer cálculo biliar. E, por último, quando é que eu mando essa paciente para psiquiatra? Né? Peço ajuda dos universitários psiquiátricos. Peraí. O risco da associação de fibrato com estatina existe, mas hoje em dia ele é bem menor, porque o terrível era o genfibrosil, né? Hoje em dia com os outros é menor. Outra coisa importante dessa coisa de miopatia por estatina, a maioria das pessoas meio que entra numa paranoia depois que você fala que pode dar dor muscular, e todas aquelas dores que a pessoa já tinha, agora tem um culpado, né? Então, uma vez até vi uma aula do Andrei da Unicamp que ele falou, ele não falou desse jeito, mas faça o delta dor, né? Veja quanto que era a dor da pessoa antes, onde que doía, fala, decora essa dor aí, porque você vai continuar com ela. E aí fica de olho na dor muscular da estatina. Mas, via de regra, a dor muscular da estatina não é real. É um quadro muito mais imaginário. A associação aumenta o risco, né? Mas é menor. E a toxicidade também ela é proporcional ao quanto aquela estatina é solúvel em gordura. Então, quanto mais ela for lipossolúvel, né, que seria na ordem a Cinva, a Atorva e a Rosuva, sendo a Rosuva menos, a Cinva mais, maior essa chance de complicação. Em relação à chance de pedra na vesícula, acontece um pouquinho por uma alteração de motilidade da vesícula, pelo GLP-1, e muito pela perda de peso. Qualquer perda de peso vai ter aquela diáspora lipídica ali do tecido adiposo, vai chegar muito colesterol na vesícula, esse colesterol acaba precipitando pelo excesso da presença dele, e aí vai fazer pedra. A outra pergunta que dá para derivar disso é o lance que o GLP-1 e aumento de pancreatite, você tem provavelmente uma pancreatite que acontece, mas ela voa por baixo do radar estatístico, você não consegue pegar direito. Mas ela, quando acontece, em geral, é por conta de pedra, né? Então, a pessoa fez uma grande perda de peso, fez uma pedra, fez uma pancreatite litiase. De caso concreto de pancreatite por GLP-1, só vi um, e óbvio que era esposo de médica, né? E era endócrino.
Aí a outra coisa é, né, se você for um médico muito precavido e com muito amor ao seu paciente e dosar amilase e lipase para tentar prevenir isso, você não vai prevenir. Porque a GLP-1 ele vai estimular a produção de amilase e lipase, e a única coisa que você vai ficar é completamente paranoico e sem uma condição clínica na sua frente, tirando a sua própria ansiedade. Então, A não terceira dosar pergunta, insulina, amilase e lipase. se for para GLP-1, não, mas se for com pancreatite do PS, sim. Aí E aí, qual sim. que é o outro? TGO, TGP. E qual que era o outro? É, só indo nessa faixa, nessa linha de medicamentos, muitas vezes as pacientes estão com resistência insulínica ou já são diabéticas. A gente, e vamos partir do pressuposto que ela está diabética ou pré-diabética, a gente entra com metformina, Glifage XR ou não? E se entra, com qual dosagem? Eu vou falar da Glifage XR porque você pega custo zero na farmácia popular, né? E a outra pergunta também que eu ia te fazer é, nessa estimulação da perda de peso, a sua primeira meta, 5%, 10%, qual é o seu discurso para paciente? E a outra coisa que eu te falei, né? Quando é que você manda o psiquiatra? Então, vamos lá. Vamos começar do psiquiatra. Eu mando quando eu encontro um transtorno alimentar, tá? Porque quando tem transtorno alimentar, a chance de outras comorbidades psiquiátricas aumenta muito. Quando tem histórico, quando eu penso em botar alguma medicação de ação central, mas a pessoa tem um histórico familiar de bipolaridade, e aí a chance de dar problema é maior. Então eu peço avaliação PT. Eu já estou esquecendo as outras perguntas. Então, a do PQ. Lembrei, a da metformina. A metformina para diabetes, para todo mundo, né? É o kit básico. A dose é sempre a máxima tolerada. E tem um ajuste pelo clearance, né? Se o clearance for até 60, é dose cheia, 2 gramas. Se for entre 60 e 45, 1 grama. Abaixo de 45 e até 30, 1 grama. E abaixo de 30, daí já não está liberada a metformina. Se for pré-diabetes, a metformina vai funcionar melhor nos pacientes mais jovens e com IMC mais alto. Se for uma paciente idosa e com IMC mais baixo, a metformina não vai funcionar. Então, acima de 60 anos, aquela idosa com um pré-diabetes muito mais ou menos, não vale a pena colocar o glifage. Às vezes a gente coloca para a nossa própria ansiedade, né? Mas na verdade a única coisa que você está favorecendo é a deficiência de B12 pela metformina e você não vai prevenir. Quando os caras estudaram o glifage para prevenção de progressão de pré-diabetes para diabetes, mostrou que não preveniu. E pensando em prevenção de diabetes, se a paciente tiver recurso, você não precisa botar o glifage se ela não tiver só essa opção. Você pode botar o Orlistat, que é uma medicação que também previne em 45% de chance a progressão, e o GLP-1 também, que ele reduz a progressão para diabetes em 80%. Então, Stat, famoso Xenical, certo? é que o Xenical saiu de circulação, né? Mas era o pai Bom, de todos aí era o Xenical. pai de todos era o Xenical. Tiago, eu tenho mais uma pergunta. Aliás, a gente vê muitas medidas, tipo o pessoal falando das medicações, mas eu queria saber das medidas mecânicas mesmo, do balão gástrico. Teve um boom um tempo atrás, eu não sei na atualidade se as medicações suplantaram o balão, ou se o balão tem, obviamente, algumas limitações. Porque pode, o que você tem a dizer sobre o Balão, balão? o balão, a principal indicação dele é para ponte para cirurgia, Uhum. porque
para um paciente normal que não vai fazer cirurgia, ele não tem muita função. Você vai botar o balão e o peso volta depois. Ele não tem nada, nenhum mecanismo de sustentação, a não ser que você botasse o balão, o cara desse uma melhorada geral, para depois você tentar fazer o controle com medicação. Mas ele, com medida isolada, não tem valor, porque você está botando um tratamento e tirando na sequência. Hum. É, Eu já pensei no balão também como uma estratégia, mas eu nunca usei isso. Mas teria que ser uma paciente Glasgow 16, né? Fazer isso. Um Mais, paciente que orien... fizesse mais orientado que todos nós, hein? Entendi. mais orientados que todos nós, que assim, se ela quisesse engravidar e precisasse perder um grande peso, ela tivesse 39 anos, sabe aquela situação? Sim. Talvez ali o balão se aplicasse para ela ter uma perda de peso mais intensa, mas usando todos os métodos contraceptivos possíveis e imagináveis, ela tem uma melhora mais aguda no peso, assim, para viabilizar Sim, uma gestação, mas não pode engravidar com o balão, pelo amor de Deus, né? sim. Maravilha. Bom, gente, e aí? Dieta sem glúten é recomendado? Uma pergunta de Angélia Yara em busca da forma perfeita. Então, Angélia e Yara, é o seguinte, a gente tem... E a dobradinha, viu, Thiago? Oi, Dieta sem glúten e se o leite é inflamatório? Olha, perguntas peculiares. ao vivo, ao vivo. Ao vivo, é isso. Cara, dieta sem glúten não tem nenhuma base, né? E o leite inflamatório também é Instagram-based medicine, né? Não tem nenhum, nenhum, nenhuma base. O que acontece é o seguinte, se você cortar glúten, você vai cortar tudo que é feito de trigo, né? Então, é capaz que você perca peso, enquanto você reduziu toda uma classe de alimentos por um certo momento, até que você vai comer um pão desesperado numa festa e vai retomar o seu outro caminho anterior. Então, não tem benefício específico para perda de peso, né? Inclusive, é muito chata, né, de fazer. Inclusive, eu classifico uma dieta sem glúten para uma paciente sem doença celíaca como tortura, né? É totalmente inapropriado. O leite não é inflamatório, né? E uma coisa que eu acho que outro dia eu peguei no YouTube e digitei vitamina D. Até achar um vídeo que não fosse picareta, rolou umas 3 telas. Eu imagino. Então, é muito, muito, muito perigoso. E assim, a gente, como ser humano que não tem uma dieta tão rica em cálcio, o leite é muito importante para o nosso aporte de cálcio. E lembrar que a nossa massa óssea vai ser formada até os 25 anos de idade. Então, ficar cortando leite e fazendo déficit de cálcio, lá na frente você pode virar uma pessoa meio fraturada. Então, é complicado. O esqueleto paga o Então, preço lá na frente, né? vai pagar o preço lá na frente. Mas, assim, toda informação que você escutar e achar muito fantástica é mentira. Espera. No geral é bem assim em todas as áreas, viu, Thiago? Não, não é só na endócrino, não. Dentro da GO é a mesma coisa. Bom, É muita lâmpada para pouca luz, viu? gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tivemos aqui uma diáspora, não só lipídica, mas uma diáspora dos nossos participantes depois da aula. Ficaram basicamente aqueles que têm dúvidas, sabe, muito palpáveis. E assim, Thiago, obrigado. Queria te agradecer mais uma vez. Thomas, você que o convidou, por favor, faça as honras da casa. Eu queria agradecer ao Tiago, né? Eu tenho que dizer que ele, além de um colega, um amigo, um grande entendedor do assunto, é um roqueiro de mão cheia, né? Já tivemos a oportunidade de vê-lo tocando. O cara manda muito, muito, muito bem, entendeu? Aliás, precisamos ver os próximos convites, Tiago, né?
E assim, nossa reunião científica de ginecologia, a gente procura botar tópicos, né, do dia a dia. Então, você vê que falar de obesidade é o dia a dia do ginecologista, né? Cada vez mais, infelizmente. E a gente tem que aprender a lidar com isso daí, porque, vou te falar, na faculdade a gente, né, aprendeu isso, ou talvez nem aprendeu, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre reciclando. E eu fiquei muito satisfeito de ter você como convidado, né? E realmente você é um cara que é uma referência, sem você saber, mas é uma referência. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter você aqui com a gente. Parabéns. Mas obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Agora, fiquei mais feliz ainda que você falou que gostou do show, agora a aula ficou em segunda instância. Maravilha. Eu tô brincando. Não, o cara é um Quando, roqueiro de mão cheia, você precisa ver, precisa ver. quando, quando Eu tiver o aguardo o próximo próximo, convite, hein? quando tiver o próximo, Não, avisa. É isso aí, pessoal. Aliás, podia fazer mas um combo com a Marta, que a Marta é uma pessoa da equipe também que ela está abandonando a medicina para virar cantora profissional. Temos artistas entre nós também, é que ela não está preciso fazer a nossa conectada Big hoje. Band. É, Bom, é isso aí, parabéns. Mas valeu a Tiago, todos, obrigado. obrigado, Um querido, abração, gente. Boa noite e Gabriel. semana que vem voltamos. Essa semana foi mais voltada para a saúde da mulher como um todo. Semana que vem temos acretismo placentário e espectro. É isso. Maravilha, gente. Tiago, mais uma Parabéns, vez, Thiagão. obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite, Abração. boa Abraço. noite. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Boa noite.